Olá, hoje a nossa aventura na descoberta da química vai pela eletrosfera. Nós queremos desvendar os mistérios da eletrosfera. Nós sabemos que os átomos, que formam a matéria, eles se unem e essa união vai encostar uma eletrosfera na outra. Então é importante que a gente conheça como é essa eletrosfera. A princípio, os químicos achavam que os elétrons giravam aleatoriamente na eletrosfera, em órbitas circulares, elípticas, Com a ajuda do físico Niels Bohr, ele vai quantizar a eletrosfera. Então, nos seus estudos, ele percebe que cada elétron tem uma energia própria, diferente. Então, cada elétron gira numa órbita específica, dependendo dessa energia. Então, nós vamos pegar a eletrosfera e dividir em camadas, níveis de energia. Hoje em dia, nós conhecemos por volta de 116 elementos químicos. E esses 116 elementos possuem até 7 camadas. Então, vamos dar uma olhada nessas camadas. A camada K foi atribuída a ela o valor 1. A camada L é a número 2, a M é a 3, a N é a 4, a O é a 5, a P é 6, a Q é 7. Então, nós sabemos que quem mora nessa eletrosfera são os elétrons. Será que eu posso colocar quantos elétrons eu quiser nessas camadas? Não. Existe um número máximo de elétrons por camada. Então, os nossos amigos físicos contribuem com isso e nos dão esses números. Vamos ver qual é o número máximo de elétrons por camada. A camada K comporta no máximo 2 elétrons, a L 8, a M 18, a N 32, a O 50, a P 72 e a Q 98. Esses valores são valores teóricos, Nós não usamos esses números no dia a dia. Para os elementos que nós conhecemos hoje, esses 116, os valores que nós usamos e conhecemos são o 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Esses valores você deve guardar, memorizar. Então nós já temos 7 camadas, conheço o número de elétrons por camada. Agora, uma camada ainda é uma região muito grande. Se você se lembra, a eletrosfera ela é 10.000 vezes maior que o tamanho do núcleo. Então é uma região muito grande no átomo. Então nós dividimos essa região imensa em 7 níveis de energia. Esses níveis são regiões ainda grandes. Então dentro desses níveis, dessas camadas, existem os subníveis, subcamadas. Hoje em dia, nós conhecemos 4 subníveis. O S, P, D e F. O subnível S ele comporta no máximo 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Então nós já temos camadas, elétrons por camadas, os subníveis, elétron por subníveis. Nós vamos associar esses valores e construir uma tabelinha para a gente mapear a nossa eletrosfera. Então vamos ver uma tabelinha organizando elétrons nas camadas e subníveis. Então a camada K, que é a número 1, ela comporta no máximo 2 elétrons. Para acomodar esses 2 elétrons, eu preciso de um subnível S. A camada L comporta 8 elétrons. Para acomodar os 8 elétrons, eu preciso do subnível S e P. A camada N comporta 18 elétrons. Então, para acomodar os 18 elétrons, o subnível S, o P e o D. A N, 32 elétrons. Para acomodar os 32, S, P, D e F. A O também 32, então S, P, D, F novamente. A P, 18, S, P, D. E na Q, 8, S, P. Então, nós temos nossa eletrosfera mapeada, Sei camadas, subníveis. Agora, quem mora aí dentro? Não são os elétrons? Então, será que quando nós vamos criar o átomo, somos deuses, vamos criar o átomo? Eu pego um punhadinho de elétrons e simplesmente lanço na eletrosfera, onde eles caírem, caiu. Não, não funciona assim. O nosso átomo é um misto de matéria e energia. O próprio elétron é esse misto, matéria e energia. Então, na hora de se colocar os elétrons na eletrosfera, tem que se obedecer uma ordem de energia crescente para que esse átomo seja o mais estável possível. Agora, qual é essa ordem de energia crescente? Quem vai nos ajudar com isso é o Linus Pauling. O Linus Pauling constrói, então, um diagrama que nos dá essa ordem de energia crescente dos subníveis. Essas diagonais são resultado do estudo do Linus Pauling. Então, essas diagonais vão nos dar essa sequência energética dos subníveis. Como que a gente vai usar isso? Está meio confuso, um monte de setinhas para lá e para cá. Como que a gente lê, como que se usa esse diagrama para se obter essa ordem de energia crescente dos subníveis? Como ler isso? Então você
tem a primeira setinha, passamos por cima do subnível 1S. Vamos lá para a segunda seta, sempre entrando por trás, 2S. Lemos a terceira setinha, vai lá atrás, 2P, 3S, atrás da outra, 3P, 4S, atrás 3D, 4P, 5S. Então esta sequência que nós estamos falando aqui é a sequência energética, a ordem de energia crescente subnível por subnível. Feito isso, a gente vai ter uma linha que mostra essa ordem de energia. Então, como é que ficou essa linha? Subníveis em ordem crescente de energia. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Você fala, nossa, mas tá começando a ficar embolado, tem 3, 4, 3, 4, vai e volta. Realmente, vai e volta porque nós estamos obedecendo a ordem de energia. Se você olhar para o subnível 4S, ele está antes do 3D. O 3D, portanto, tem mais energia, apesar de estar numa camada interna. O 4S está mais externo, mas tem menos energia. Essa ordem de energia, que nós obtivemos com o diagrama do Linus Pauling, o que eu faço com isso? Eu consigo fazer a configuração, a distribuição eletrônica. Pegar um punhadinho lá de elétrons que tem um elemento e distribuir